Fusquinha para você. Fusquinha. Fusquinha para você. Olha lá, todo mundo sumiu já. Todo mundo sumiu. Bom, na verdade, a aula importante de hoje é o começo da eletrólise, né? Faz aulinha de eletrólise ígnea, depois, na outra apostila, aulinha de eletrólise aquosa. Comentários sobre metal de sacrifício, né? Como usava-se muito panelas de ferro, cano de ferro, tinha muito cano de água. Antigamente, os canos não eram esse material que a gente usa hoje. Ele foi modificando, né? Ele passou a ser amianto, depois passou a ser outro composto e tal. Mas antigamente os canos das cidades eram todos de ferro. E o que acontecia? As panelas, né? O que acontecia é que esse ferro, ele enferrujava. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que ele está oxidando. Então, ele está sofrendo uma oxidação. Então, o metal de sacrifício surgiu para isso, para proteger uma panela de ferro, proteger um cano de ferro, que hoje acho que nem existe mais cano de ferro, né? A maioria dos canos hoje é PVC, não? PVC ou muitas cidades é amianto, né? Os canos que levam água pelas ruas, né? Então, o metal de sacrifício é um metal que vai ser escolhido. E aí, quando você pinta um portão de ferro, você passa lá uma tinta que é exatamente essa proteção. Então, você dá um fundo. Esse fundo é exatamente com esse material. Quando o portão é de ferro, né? Que também hoje ninguém faz portão de ferro, né? Mas ainda a gente tem que falar, porque existe a teoria e é cobrado em testes aí. Então, você tem que pegar alguém que você coloque ali, por exemplo, numa pintura de um portão, que não deixe o ferro oxidar. Ou seja, que oxide antes do ferro. Então, o segredo do metal de sacrifício é esse. É escolher alguém que sofra oxidação antes do ferro. Isso quer dizer que o ferro vai ter que reduzir. E esse alguém que eu coloquei, que é o sacrifício, vai ter que oxidar. Aí o resto do conceito é o conceito da pilha. Tá? Só um comentário: reações espontâneas são reações que sofrem as pilhas, são sempre positivas. Então, não existe pilha com voltagem negativa, porque a pilha é uma reação espontânea. É porque tem uma questãozinha que ele comenta isso, tá? Se a reação é espontânea ou não. Porque, às vezes, ela não é espontânea. Aí ela vira uma eletrólise. O conceito da eletrólise. Você que tem que forçar a reação para acontecer. Tá? Que nem o primeiro exercício é sobre isso. Tá? Você calcula a voltagem de acordo com o que ele pediu, que ele quer transformar o cromo 3 em cromo 6, e aí na hora que você calcula a voltagem dá negativo. Então a reação é não espontânea. Agora vamos ao metal de sacrifício, né? Então, essa é a questão que pode cair dessa aula. Então você tem lá a voltagem do ferro, e aí você já sabe que o ferro vai ter que reduzir. Então pense no ferro como sendo lá o seu portão ou uma panela de ferro. Então ele vai ter que reduzir. E, obviamente, que o metal de sacrifício vai ter que se oxidar. Aí você lembra da teoria, né? Quando a gente conhece o E de redução,
que é o normal da gente conhecer, o maior valor reduz. Então, essa é a teoria que a gente usa para a gente poder trabalhar. Maior valor reduz. Então, quando a gente pega aqui vários valores, como tem aqui, né? Vários valores, como tem aqui. Se eu pegar, por exemplo, o ferro com o chumbo, por exemplo. Então, o ferro é menos 0,44 e o chumbo é menos 0,13. Então, se eu pegasse uma montagem do ferro com o chumbo e colocasse eles em contato, o que ia acontecer? Qual é o maior valor? O maior valor é o chumbo. Então, o chumbo ia reduzir. Obviamente que o ferro ia oxidar. Ou seja, não posso usar o chumbo como um metal de sacrifício. Por quê? Porque ele está deixando o ferro oxidar. E o oxidar no ferro significa enferrujar. Buraco. Então vai formar um buraco no portão. Então o chumbo não serve como metal de sacrifício. Esse é o raciocínio. O raciocínio é em cima do conceito da pilha. Então, conhecendo os valores de potencial de redução, lembre que o maior valor reduz. Então, se você pegar, por exemplo, o ferro com o alumínio, o maior valor vai ser o ferro. Portanto, ferro com alumínio, ferro reduz e o alumínio oxida. Opa! O alumínio, então, pode ser um metal de sacrifício. Se você já pegar o ferro com a prata, não dá. Se você pegar o ferro com o ouro, também não dá. Porque esses dois valores são maiores que o ferro. Então, em contato com o ferro, a prata vai reduzir, o ferro oxidar. O ferro nunca oxida. Não pode oxidar, porque se eu estou usando um metal de sacrifício, é um metal para proteger o ferro. Tem um exercício que tem dois que podem. Aí ele pede o melhor. Qual é o melhor material de sacrifício? O melhor é o que dá a maior voltagem, ou que dá a maior diferença de potencial. Então, tem um exercício assim, não lembro de onde é, mas tem. Que ele pede, dentre os que ele dá na tabela aqui, qual é o melhor de sacrifício? Aí você vai fazer a voltagem, aí você vai ver que tem dois que reduzem o ferro, que oxidam antes do ferro. Aí você fazendo a voltagem, por exemplo, do ferro com alumínio, seria o ferro conserva o sinal e o alumínio troca o sinal. Então, você fazendo a voltagem, como a gente faz na pilha, você tem a voltagem aqui desses dois, ferro e alumínio. Aí vai dar uma voltagem. Se tiver mais alguém, você faz a voltagem também. E aí o melhor é aquele que tem a maior voltagem, como se estivesse montando uma pilha. Tá? Então isso é metal de sacrifício. Certo? Certo, Vini? Você estava vendo isso outro dia? E vem Vini. Por que inverte? Porque inverte, ué. Porque um tem que oxidar, outro tem que reduzir. Você não estudou pilha já, Igor? Sempre que você vai fazer uma pilha, ele vai te dar dois potenciais de redução. Um deles sempre tem que inverter. Então tem que trocar o sinal. O que você está invertendo, que é aquele que vai oxidar, você sempre vai trocar o sinal.
Igualzinho você faz na pilha. Sexo? Bom, agora muitos comentários sobre a eletrólise. Muitos comentários. Claro que a eletrólise ígnea é a mais simples, né? Mas tem algumas coisas importantes que eu já tenho que ir gravando. A eletrólise aquosa tem mais coisas, tem a fila lá de metais, a fila dos ânions e tal. Mas já tem coisinhas que eu tenho que saber. Primeira coisinha que eu tenho que saber é que a eletrólise funciona ao contrário da pilha. Ou seja, na eletrólise, eu vou usar a corrente elétrica para que a reação aconteça. Então, é uma reação ao contrário do que ocorre na pilha. É uma reação forçada. Segunda coisa, os polos têm sinais invertidos. Então, na pilha, o cátodo é o polo positivo. Aqui na eletrólise, o cátodo é o negativo. Mas continua valendo o CRAL, graças a Deus. Então, o CRAL, ele continua na história. Ou seja, cátodo reduz, ânodo oxida. Então, isso continua na mesma história da pilha. Tá? Só que aqui é mais fácil para pensar. Porque aqui você vai pensar de um jeito bem simples. Para o polo negativo, que vai ocorrer redução, que é o cátodo, vai haver a descarga dos cátions. Então, é bem simples. Então, os cátions descarregam no cátodo, que é o polo negativo. O polo negativo atrai os positivos. Então, é facinho de pensar, não tem que ficar olhando voltagem, não tem que ficar olhando nada. Tá? Agora, se vocês querem saber mais coisas, vocês têm que ler mais sobre química. Porque tem muita coisa de química que às vezes cai numa prova escrita, que é leitura. É o aluno que gosta de química, que vai lendo, às vezes aparece uma coisa que a gente nunca viu, mas que o cara pega lá do fundo do baú, principalmente, não preciso nem falar, segunda fase de FUVEST, ITA. Então aparece umas maluquices, né? Que só quem leu muito que sabe, né? Porra, Glézio, não fala isso. Mal tô lendo os livros da lista. Você quer que eu leia livro de química assim, do nada? Hã? Eu mal tô lendo os livros das listas. Você tá pedindo pra eu ler os livros de química assim, do nada? Então, peraí só um pouquinho que estão batendo. Eu vou pausar aqui. Bora! Aqui nós pede tudo. Quitanda, mercado, pede tudo. Então vamos lá. Agiota. Hã? Não, a A agiota agiota, também. graças a Deus, não mexo com esse trem. Então, continuando a falar do cátodo. Se para o cátodo vão os metais, por que os metais? Porque os metais é que formam cátions. Então, nós vamos ter metais de carga 1, 2, 3 e o hidrogênio. Cuidado com o hidrogênio, porque ele é diferente. Quando você joga ele de mais 1 para 0, ele fica H2, porque ele é gás. Enquanto os metais não. Os metais eles ficam monoatômicos. Então, o hidrogênio tem que lembrar que o hidrogênio, na redução, ele fica H2, que é o estado normal dele. Então, lembre, cátodo, polo negativo, reduz, igual a pilha, ou redução é igual a pilha, e para lá vão os cátions. Então, primeira coisa importante. Para o ânodo, que agora passa a ser o nosso polo positivo, mas que continua sofrendo oxidação.
Para o ânodo vão os ânions. Então, simples de entender. Polo positivo, que é a única coisa que inverte da pilha. Polo positivo atrai ânion, que é negativo. E continua sofrendo oxidação. Quais são as reações que ocorrem nos nossos ânodos da eletrólise? 7A, quando eu falo 7A, gente, é cloro, que aparece muito. Então é só você encaixar o símbolo do cloro. Todos os da 7A vão sofrer essa reação de oxidação. 2 cloros, Cl2 mais 2 elétrons. O oxigênio, que aparece por causa da bauxita, tá? O oxigênio, a diferença é que aqui é menos 2. Podia pôr 1, meio e 2? Podia. Se eu quisesse fazer assim, 1, também punha. Já apareceu resolução assim. E o cara põe 1, meio e 2. Não tem problema nenhum. A merda é a mesma. E já vai decorando a hidroxila para as eletrólises aquosas. A hidroxila, quando ela aparece aqui no ânodo, ela forma H2O, O2 e 2 elétrons. A da hidroxila é chata. Tá? Tudo bem que a última vez que caiu lá na FUVEST, ele dava a reação. A reação da hidroxila é essa. Então você não precisava decorar. Mas eu aconselho a decorar para a Unesp. Para a Unesp eu aconselho. Tá? A eletrólise ígnea ocorre sem água e ocorre através de duas coisas. Você aquece até fundir, que nem quando eu aprendi, eu tentei pegar o sal de cozinha e fazer isso em casa. Mas não consegui. Você tá maluco? Não consegui, porque a fusão era em torno de 800 graus Celsius. Ah, mas isso qualquer fogão em casa consegue chegar a É, Gleice. então. E aí, eu tentei fazer a eletrólise aquosa depois. Tentei. E aí você Não passa a conseguiu corrente também? elétrica e a eletrólise ígnea é bem simples. Basta você saber a teoria de quem oxida e quem reduz. Então, lembre, cátodo, polo negativo, descarga dos cátions. Ânodo, polo positivo, descarga dos ânions. E o resumo que eu fiz. Você aprendendo a ígnea, você está com meio caminho andado para a aquosa, que é a mais chata. Não preciso falar que a eletrólise do sal de cozinha é extremamente importante. Então, vamos lá. Então, eletrólise do cloreto de sódio, indicação de corrente e aquecimento. E aí você sempre vai abrir aqui os ânions do sal. Aí o cátion, que é o Na, vai para o cátodo. Aí você pega lá, Na mais um elétron, dando Na. Para o ânodo vai o ânion, que é um ânion de 7A. Então, 2 cloro menos, igualzinho, está no resumo, cloro 2 mais 2 elétrons. Qual a ciência da coisa? O que eu tenho que lembrar mesmo? Eu tenho que lembrar que isto aqui tem que sumir. Então, tá gravando aí? Veja para mim, fazendo um favor. Eu Tá gravando, despausei? Gleice. Hã? Tá gravando. Tá? Despausei? Tá. Obrigado, Ivo. Obrigado, Moreira. Então, o que tem que sumir é isso aqui, ó. Sempre o que está antes da flechinha no cátodo e no ânodo. Certo? Então, para assumir o Na, para assumir o elétron primeiro, né? Tem que multiplicar aqui por 2. Para assumir o Na, agora eu vou ter que multiplicar por 2 a de cima. Você vai ter que somar as 3 equações.
E para assumir o cloro, já está sumindo, porque eu multipliquei por 2 aqui de cima. Então, sumiu o Na, sumiu o cloro, sumiu o elétron. Então, nossa eletrólise do sal de cozinha é 2Na mais Cl2, ou seja, com essa eletrólise eu estou produzindo sódio metálico puro e gás cloro. Então, a eletrólise, gente, é um processo industrial extremamente importante, porque é o processo pelo qual a gente obtém alumínio, para fazer latinha, para fazer tudo. Tá? A gente obtém muitos gases, a gente obtém uma série de coisas que é eletrólise. Então, muitos processos industriais são processos eletrolíticos. Que bonito, né? Que sexo. Muito bom. Muito bom. No 2, o item A tranquilo, que é um de inox, né? Agora, o item B é a eletrólise da bauxita, que é onde essa eletrólise caiu 1.720.000 vezes, que é onde a gente vai produzir alumínio. Então, se eu falar que é importante, você vai ver aqui que eu já multipliquei aquela equação do oxigênio, tá? Eu já pus ela modificada aqui. Eu não pus igual eu tinha posto lá, já multipliquei por 2. Tá? E aqui o alumínio eu já pus multiplicado por 4. Tudo bem que eu podia ter feito a reação normal, que eu coloquei ali, ó. Alumínio mais 3 elétrons, dando alumínio. Não sei por que eu já multipliquei antes. Frescura no rabo. Na minha cabeça eu já fui fazendo, já fui multiplicando. Às vezes a pressa de você fazer rápido. Aqui, que essa é a reação do oxigênio que eu coloquei lá. Então, essas são as reações normais. Só que aí a gente tem que sumir com os elétrons. Então, para sumir com os elétrons, eu multipliquei a de cima por 4 e a de baixo por 3. Por isso que deu o que deu aqui. Tá? E aí você pensa que tudo isso aqui tem que sumir. Façam de novo com calma, tá? Porque é importante fazer a ígnea para eu poder entender a coisa depois. Então, tem que sumir esses alumínios e tem que sumir esse oxigênio. Então, é só pegar a reação de cima e multiplicá-la por 2. Então, você abriu a bauxita, que é o L2O3, e aí você vai multiplicá-la por 2 para sumir o alumínio e sumir o oxigênio. Aqui a gente está produzindo alumínio puro. Tá? E no exercício, ele fala que no ânodo também tem a reação do O2. Acho que eu usei pronto, porque ele deu pronto. Deixa eu olhar aqui. Se eu não me engano, ele deu pronto já. Deixa eu ver aqui. Ah, ele deu pronto já. É. Cadê essa porra? Vamos ver aqui. Ah, Biscay, ele já deu pronto já aqui, ó. Por isso que eu usei assim. Já deu tudo prontinho aqui, ó. Já deu todas as reações que tinham. Então aqui, por exemplo, ele está explicando que ocorrem 2 reações. Então ele já deu prontinho, na verdade, para assumir os elétrons e tudo. Tá? Então era só montar usando a teoria. Quem ia para o cátodo, que reduz, quem ia para o ânodo, que oxida. Tá?
Então, na verdade, você tinha 4 reações aqui. Aí você vai somar as 4 reações. Na verdade, o enunciado já deu todas as reações prontas. Por isso que eu já montei assim. Tá? Por que mais 12 no alumínio? Ah, tá. Que eu multipliquei. Na verdade, ele deu pronto já, Igor. No enunciado, ele deu pronto aqui, ó. Ele já deu prontinho as reações aqui, ó. Se a gente fosse montar, a gente ia montar de acordo com o que está aqui, alumínio mais 3 elétrons, dando alumínio. Aí ele multiplicou por 4. Então, ele já pôs isso no enunciado. Tá? Beleza? Belezinha? Oi. Oi. Oh, oi. Ah, mamãe. Mãe. Então. Caralho. Vamos lá. Então, caralho. Bora. Ô, cacete. Feia coisa. Bom. E aí tem no 3 várias eletrólises aí. Tem do KF, tem do QF2, tem do KI, tem do QI2, tá? E aí ele manda você escolher, preferencialmente as melhores, né? Tá? E aí você pega os potenciais de redução do cobre é maior que do potássio, tá? Então você vai escolher o cobre como cato. E o potencial de redução do iodo é menor que o do flúor, então você escolhe o iodo, que são os que vão te dar a melhor eletrólise aí que ele pediu. Mas nem se importa com isso. Se importa em fazer todas as eletrólises para poder treinar. Eu nem me importei muito com a pergunta, eu me importei de colocar as 4, porque ele não fez as 4. Ele só fez uma. Então, faça elas todas, tá? Para vocês treinarem direitinho. Fechar.